Na sétima videoaula, e nela nosso objetivo é o quê? Reconhecimento de uma função por meio do gráfico. A definição de função é o seguinte: dada uma relação f de A em B, ela será dita uma função se para cada x de A existir um y de B, tal que y igual a f de x. E essa correspondência tem que ser o quê? Única. Graficamente, isso significa duas coisas. Que eu vou calcular o domínio da função e verificar que o domínio é igual ao conjunto A. E também vou verificar que todo elemento de A possui somente uma imagem em B. Isso é feito em duas etapas. Primeiro, para ver se uma função ela tem que satisfazer a primeira condição. A projeção, quer dizer, dado o gráfico de f de A em B, com A e B explicitados, Com A e B explicitados, deve-se verificar se a projeção do gráfico de f sobre o eixo x, OX, é igual ao conjunto A. Certo? Isso equivale a dizer que o domínio é o A. Tá certo? A segunda condição tem a ver com unicidade da imagem. Quer dizer, dado um elemento de A, ele tem que ter o quê? Imagem única. Isso você pode observar da seguinte forma. Toda reta vertical que intersecte o gráfico de f deve o fazer em um e somente um ponto. Isso aqui evita o que? De ter imagem duplicada. Lá no diagrama de flechas é o quê? É um elemento de x que sai duas flechas. Então esse elemento teria imagem dupla, logo tornaria a relação não função. Ela não seria uma função. Vamos aqui pegar 3 exemplos, Considere os gráficos das relações a seguir e identifique se são ou não funções. Porque assim, eu vou ter uma relação de qualquer forma, eu vou ter uma relação, mas essa relação vai ser uma função ou não. Então, item A. Vamos imaginar aqui. Então, imagine uma função do intervalo 1, 5, no intervalo 1, 4. Uma função não, uma relação. Desculpe. Então, esta relação é uma função ou não? Primeira condição é o seguinte, você verifica o quê? Se a projeção do gráfico sobre o x, quer dizer, o domínio, é igual ao conjunto A. No nosso caso aqui, o nosso A é esse cara aqui, é o conjunto do quê? De partida. Então, a projeção, se eu pegar o gráfico e botar uma lanterna aqui, eu pegar ele e arrastá-lo sobre o eixo, a parte que ele vai destacar é exatamente de 1 até 5. Então, perceba que o domínio de f,
que é quer dizer, a projeção de f sobre OX, que é, na verdade, o domínio de f, é igual a quanto? O conjunto, o intervalo fechado que vai de 1 até 5, de extremos fechados. Então, a primeira condição está ok. A segunda condição é que não tem imagem duplificada. Como é que a gente vê isso? Dupla ou tripla? Ou seja, a imagem tem que ser única. A gente pode verificar isso traçando-se o quê? Procurando elementos que, quando eu traçar uma reta, eu toque o gráfico de f mais de um ponto. Pensando que qualquer reta vertical que eu passar aqui, eu toco o gráfico de f em exatamente um ponto. Note que toda reta vertical que intersecta f, o faz em um só ponto. Logo, a condição 2 também está verificada. Então, toda reta vertical que intersecta f de f deve o fazer em um e somente um ponto. Então, perceba que dentro aqui do domínio 5, ó, toda reta vertical vai intersectar em só um ponto. Logo, f é função. Ou o gráfico de f é o gráfico de uma função. Tá certo? Então, tá aí. Então, aqui é função. Vamos pegar um segundo exemplo. Um B, né? Exemplo B. Pronto, então se eu perguntar se isso aqui é uma função, vou fechar aqui, né? De menos 4 até 5 fechado num conjunto 0,3, aí você, de novo, a primeira condição, você vai ver se a projeção do gráfico sobre o eixo x, que no caso aqui, ó, se eu projetar esse gráfico, ele vai de menos 4 até menos 1 aberto, porque aqui está com a bola aberta, aí ele dá um salto e vai de menos 1, ou vai de 1 até 5, o quê? Fechado. Então, o domínio do f, quer dizer, a projeção sobre OX, que é o domínio de f, ele deu quanto? Menos 4, menos 1, aberto em menos 1, unido até 1, 5, fechado, de extremos fechados, né, um intervalo que vai de 1 até 5, que é diferente do que foi exposto aqui. Logo, não é função. Logo, f não é uma função. Por quê? Porque o domínio não corresponde, o domínio da função é esse, né? Que está explicitado aqui, não corresponde ao conjunto que é de partida. Tem elementos de A que estão sobrando. Por exemplo, se eu pegar o zero aqui, qual a imagem de zero? Não tem. Por exemplo, meio, qual a imagem? Não tem. Então passa direto. Então não tem correspondente, logo não pode ser o quê? Função. Esse também é um caso simples. E o outro caso, o terceiro caso seria esse aqui, ó. Vamos tomar a função aqui, ou a relação, né? O item C, a relação dada pelo seguinte.
Ou seja, a função definida por h... Ah, aqui era g, gente. Eu botei f, mas era a função g. h de... no exemplo anterior, né? H de... em R. Então eu defino a função de menos 3 até 5 em R. Primeira coisa que eu tenho que verificar é se a projeção do gráfico, se a primeira condição está satisfeita. Se eu projetar esse gráfico aqui, botando uma lanterna aqui acima, vai formar uma sombra o quê? Do menos 3 até 5. Então a primeira condição quer dizer a projeção sobre OX deu quem? Que é igual ao domínio de F, é quem? De menos 3 até 5, né? O intervalo que vai de menos 3 até 5 com extremos, o quê? Fechados. Tá ok, tá igual ao conjunto A. Então, ok a primeira condição. Mas a segunda, ele fala o seguinte: toda reta vertical que intersecta o gráfico de F tem que fazer só um ponto. Então, ó, se eu pegar, por exemplo, essa retinha aqui, ó, ela intersecta F aqui, aqui e aqui. Como é toda, basta que eu ache uma que não satisfaça, digamos essa reta R aqui, que vai tudo por água abaixo. Então, note que a reta R intersecta o gráfico, a reta vertical R, né? Botar assim, né? Vertical R intersecta o gráfico de H em mais de um ponto. Na verdade, ele intersecta em 3, né? Não importa, se for 2, 3, 10, 20, não importa, mais de um ponto. Logo, né? H não é função. Tá certo? Só lembrando no exemplo anterior, a função era G, né? Eu concluí com F, mas é isso aí. Então perceba que a reta... Então esses são os dois cuidados que você tem que ter. Ver a projeção do gráfico se bate com isso aqui. Normalmente isso aqui tem que vir explicitado. Tá certo? Se não vier, vai ter um caso que a gente vai tratar mais à frente, tá certo? Quando isso aqui não vem explicitado. E segundo tração de retas verticais. Você consegue alguma reta que toque mais de um ponto, se você conseguir, não é função. Se você perceber que não tem essa reta, vai ser o quê? Uma função. A relação vai ser uma função. Então esse gráfico aqui é apenas o quê? Uma relação. Tá certo? Na aula de exercício a gente vai fazer bem mais exercícios sobre isso, espero ter entendido. Muito obrigado.